Bom dia, vamos apresentar a primeira etapa do Plano de Manejo Integrado de Pragas e escolhemos trabalhar com a cultura da goiabeira. O nosso grupo é composto por Ana Paula Martins de Souza, Francisca Martins de Souza, Yuri de Araújo Moreira e Camila Dias Pessoa. Vamos fazer uma breve introdução falando da cultura que iremos trabalhar, das pragas e alguns fatores que formam esse plano de MIP. A cultura da goiabeira, ela é considerada rústica e apesar dela apresentar essa característica de rusticidade, a frutífera ela pode ser atacada por pragas em todas as fases de crescimento e desenvolvimento, resultando em danos nos frutos, nas folhas e nos ramos. E esses danos tornam impraticável a colheita dos frutos de qualidade sem que tenha um controle contínuo nessa área de cultivo. As pragas são consideradas pragas organismos que são capazes de causar um dano, né? Desde que esse dano comprometa é, boa parte, ou melhor dizendo, grande parte da área plantada. Só esses organismos que são capazes de causar esse dano econômico que são considerados pragas. E alguns elementos que formam e que são importantes para a formação do plano de MIP é o estudo e a avaliação da área, da propriedade, o estudo do agroecossistema, onde você está trabalhando, onde a cultura está implantada, qual a vegetação, qual as características desse agroecossistema e, posteriormente, uma tomada de decisão e a escolha do método de controle, seja ele químico, biológico, entre outros. Do histórico da propriedade, de acordo com informações repassadas pelo produtor, a área na qual será realizado, o plano de manejo integrado de pragas fica localizado no município de Currais, no Piauí. E a vegetação ao entorno dessa plantação, é uma vegetação característica do bioma da Caatinga. E para a implantação dessa cultura foi feita a abertura de uma área de um total de 0,35 hectare, que corresponde a 3.500 metros quadrados. Então, não chega a ser nem um hectare, porém, essa área apresenta 300, melhor dizendo, 300 pés de goiabeira. E essas goiabeiras elas são irrigadas com uma irrigação localizada por a microaspersão. E antes da implantação dessa cultura foi feito queima, catagem das raízes, foi feita a gradagem, a aplicação de calcário e posteriormente a adubação nas covas que foram feitas para realizar a implantação do pomar das goiabeiras. A unidade de manejo escolhida foi de um talhão, contendo a área total, esse talhão contendo a área total, pois a área não se encontra com diferenças topográficas e ainda pode ser considerada relativamente pequena, quando eu falei 0,35 hectare. Pode ser considerada uma área relativamente pequena, porém apresenta uma quantidade considerável de plantas de goiabeira. 300 pés de goiabeira é uma quantidade considerável para realizar esse trabalho e desenvolver esse plano de MIP, de manejo integrado de pragas. Das pragas inimigos naturais, temos algumas espécies que foram relatadas pelo produtor e as espécies de provável ocorrência. Como espécies relatadas pelo produtor, temos o psilídeo da goiabeira e o besouro amarelo. As espécies de provável ocorrência, trips, mosca das frutas, gorgulho das goiabas e coleobroca. Psilídeo da goiabeira e o besouro amarelo também foram encontrados em nossas pesquisas. Antes da gente conversar com o produtor, a gente já teve a curiosidade de ver quais espécies que eram de provável ocorrência para ver se batia com o que o produtor iria nos, nos repassar. E sim, o psilídeo pode ocorrer na goiabeira, como também o besouro amarelo. Aqui a gente tem foto das duas espécies que foram relatadas pelo produtor. Então, provavelmente são as espécies que a gente vai ter que estudar para o controle e para a elaboração do plano de MIP como um todo. O psilídeo da goiabeira tem como nome científico Trizoida limbata
E esse inseto pertence à ordem Hemiptera e seu tamanho vai variar aí de comprimento em milímetros, não chega a centímetro, ele possui alguns milímetros, e é da família Psyllidae. As antenas desse inseto são bem desenvolvidas, possuem 3 ocelos e possui ainda 4 asas membranosas. É possível ver aqui essas asas membranosas, as antenas compridas, os seus ocelos. E em relação às suas fases de desenvolvimento, é, elas se apresentam em formas de ovos, né? De ovos, ninfas e a sua fase adulta. Na fase adulta, as ninfas, ou melhor dizendo, antes da fase adulta, né, as ninfas elas podem ser rosas e recobertas de secreções brancas. Então, são algumas características que podem ser levadas em consideração na hora de avaliar se é esse psilídeo que está presente na área. Já os adultos, eles vão possuir uma coloração verde e os adultos podem chegar até 2 milímetros de comprimento. 2 milímetros de comprimento. Dentre as injúrias que esse psilídeo, que esse inseto pode causar na cultura da goiabeira, principalmente, as injúrias ocorrem principalmente nas folhas novas de ramos que são emitidos após a poda. Então, depois da poda, os primeiros ramos ali nas folhas novas é que pode ter esse ataque do psilídeo. E esse ataque vai causar deformações no limbo foliar, pela sucção da seifa, né, que esses insetos vão realizar essa sucção dessa seifa, fazendo com que as folhas que sejam atacadas ficam com as suas bordas bem retorcidas. Então, uma das características, né, e sintomas que podem e devem ser avaliados na área também. Essas injúrias vão causar uma menor produção dos frutos por succionar a seiva, né? E também vai reduzir o tamanho dos frutos, o que influencia também na sua qualidade e comercialização. Já o besouro amarelo, tá aqui o besouro amarelo, ele é um inseto da ordem Coleóptera, né? Besouros são da ordem Coleóptera e mede cerca de 0,5 centímetros, já é um pouquinho maior do que, o psilídeo. Então, podendo aí chegar a 0,5 centímetros de comprimento. Esse inseto vai apresentar a cabeça e o corpo amarelo. Não é só o corpo que é amarelo, sua cabeça também é amarela e o corpo é amarelos. Esse inseto é considerado bem a risco, bem perceptível, ou seja, com a aproximação de pessoas, ele cai no solo, porque ele percebeu a presença de pessoas, ele cai no solo ou em ramos mais baixos e voa para outras plantas, ao perceber a presença de pessoas na área. Então, é uma característica importante de saber na hora da realização do plano de amostragem, saber que essa é uma das características desse inseto, desse besouro amarelo. Dentre as injúrias que esse inseto pode causar, apresenta-se que o adulto ele pode se alimentar do limbo foliar, comendo devorando as folhas de qualquer idade, não tem uma idade de folha específica, de folhas jovens, folhas velhas, não. São folhas de qualquer idade, sem distinção e sem distinção, não tem uma distinção de folhas novas ou velhas. E quando esse ataque é intenso, prejudica o desenvolvimento das plantas. Então, esse inseto pode atacar intensamente a, a, a planta, a cultura da goiabeira. Não, obrigada. Então, aqui das espécies de provável ocorrência, vou detalhar bem igual eu detalhei as espécies que foram relatadas pelo produtor, porque por exemplo, o trips, mosca das frutas, o orgulho das goiabas, coleobroca, não foram relatadas pelo produtor, porém, pode ocorrer até lá. E o trips, ele é da família, melhor dizendo, pertence ao Tisanoptera, né? Pertencente à família Phalaroptidae e se apresenta em forma de ninfas
inicialmente ninfas, posteriormente adulto. E os TRIPS podem causar injúrias como sugando o conteúdo perdão, sugando o conteúdo celular das folhas novas, das extremidades do ramo e dos frutos novos também. Então, as injúrias que podem ocorrer pelo TRIPS é principalmente nas folhas e frutos novos. A mosca das frutas, ela é bastante encontrada também, não só na goiabeira, como também em outras frutíferas. A gente vai encontrar dois tipos de mosca de frutas. A mosca de frutas, mosca sul-americana, que é a Anastrefa spp, e a mosca do Mediterrâneo, Ceratis capitata. Essa espécie, né, de mosca das frutas, elas vão ocorrer em forma de ovo, né, com a ovoposição, ocorrendo dentro do fruto, e a quantidade de ovos vai variar de 1 a 10 ovos. Esses ovos são alongados e possuem menos de 1 milímetro. Posteriormente, vai passar pela fase de larvas e depois vai ficar em larvas mesmo. O crescimento e a coloração vai variar de acordo com as espécies. E as injúrias que a mosca das frutas pode causar, as larvas elas vão bloquear a polpa dos frutos, principalmente os frutos. Melhor dizendo, essa praga ataca principalmente os frutos, bloqueando aí os frutos, apresentando um pequeno orifício no centro de uma mancha de coloração marrom. Já o gorgulo das goiabas, o Conotrachelus piscide, ele pertence à ordem Coleóptera e vai se apresentar também em forma de ovos, e que são postos nos frutos, posteriormente as larvas. Então, esse gorgulo da goiaba é bem parecido com o que as moscas das frutas depositam nos frutos. Injúrias do gorgulho das goiabas são as larvas que vão bloquear também a polpa dos frutos e vão destruir as sementes. Além de bloquear a polpa, elas destroem a semente, aí vai provocar a queda dos frutos. A coleobroca, temos também, é uma das espécies que podem ocorrer na área, pertence à ordem Coleóptera. E as larvas desse inseto possuem 4 centímetros de comprimento, são brancos amarelados e possuem espinhos no último segmento abdominal. Então, é uma característica aí do coleobroca. E as injúrias causadas por esse inseto são que vão bloquear também, só que dessa vez as larvas vão bloquear o caule das plantas, mais ainda a base do caule, não é no fruto, ocorre no caule, onde verifica-se a presença das fezes presas por fio de seda. Então, aqui foram citadas algumas espécies de provável ocorrência e mais detalhadas as espécies que foram relatadas pelo produtor. Para encerrar, vamos falar como é feita a amostragem de pragas, a amostragem das pragas da goiabeira. Então, de maneira geral, é recomendado dividir a área em talhões e dividir mesmo genótipo, idade, espaçamento, sistema de condução, tipo de solo e topografia. Os bloqueadores dos insetos de provável ocorrência foram citados alguns insetos bloqueadores de caule. Deve-se amostrar todas as plantas. Para as demais pragas, amostrar 10 pontos de talhão, em cada ponto 4 plantas. Então, para os bloqueadores de caule, é recomendado amostrar todas as plantas. E para as demais pragas que não são consideradas bloqueadores, deve-se amostrar 10 pontos por talhão, e em cada talhão pegar 4, em cada ponto desses talhões, pegar 4 plantas. Para o psilídeo, que foi uma das espécies relatadas pelo produtor, deve-se retirar as folhas dos 2 últimos pares, que vai corresponder ao ramo superior da copa, e com uma lupa de aumento de 10 vezes, deve-se avaliar o número de folhas que estão, melhor dizendo, infestadas, e as folhas sem a presença de psilídeo. E a tomada de decisão
Depois dessa amostragem, ela é feita com base no nível de dano econômico de 30% de folhas infestadas com ninfas vivas, não ninfas mortas, mas ninfas vivas. E é basicamente isso, a nossa apresentação da primeira etapa do plano de MIP. Obrigada pela atenção.